Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Felipe. Então, continuando aí essa série de aulas que eu estou dando aí para vocês, hoje nós vamos falar sobre um processo muito importante na física. Vamos falar sobre eletricidade. Eu vou dar uma introdução sobre o assunto. Vamos falar um pouquinho sobre as cargas elétricas. Falaremos um pouquinho sobre nêutrons, elétrons, prótons. Então, fecha comigo aí e preste atenção nas dicas que eu vou dar. Você que quer fazer uma boa prova aí do Cefet, do pré-técnico, enfim. Então, ou até a minha prova mesmo, então preste atenção naquilo que eu vou falar com vocês. Vamos lá. Então, gente, para entender essa eletricidade, eu tenho que introduzir um assunto e vocês têm que saber sobre o que é uma carga elétrica. Tá? O que é carga elétrica? É uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo. Todos nós sabemos que o átomo ele é composto por prótons, elétrons e nêutrons, onde o próton se localiza no núcleo do átomo e possui carga positiva. Então, carga positiva, eu estou falando de próton. E os elétrons? Os elétrons eles ficam na eletrosfera, ao redor do núcleo atômico, e tem carga negativa. Então, quando eu estiver falando de carga elétrica negativa, eu estou falando de elétrons. E os nêutrons também se localizam no núcleo atômico e não possuem carga elétrica. Então, quando eu falo que não tem carga elétrica, eu estou falando do nêutron. Essas são as partículas do átomo. E aí, onde fica cada coisa? Vamos lá. Elétrons fica ao redor desse núcleo aqui com carga negativa. Então, elétrons ao redor do núcleo com carga negativa, beleza? E os nêutrons não possuem carga e ficam no núcleo. Então, carga sem carga, beleza? E os prótons ele tem carga positiva e também fica no núcleo. Então, esse é o esquema muito bem simplificado aí de um átomo, que é muito importante vocês conhecerem. E aí nós começamos a calcular algumas coisinhas aí. Por exemplo, eu tenho como calcular a carga elétrica total de um corpo, a quantidade de carga. Então a carga elétrica de um corpo eu vou denominar pela letra Q. Tem o número de elétrons perdidos ou recebidos. Esse número de elétrons que eu vou perder ou vou receber, eu coloco a letra N, represento pela letra N. E a carga elétrica elementar sempre vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí eu represento pela letra E. Beleza, gente? Então, Q igual a N vezes E, que é o que nós vamos trabalhar agora para calcular, por exemplo, a carga elétrica, ou o número de elétrons que você ganhou ou perdeu, ou a carga elementar, que sempre é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Vamos ver se você entendeu. Vamos calcular alguma coisa aqui. Qual a carga adquirida por um átomo que perde 2,5 vezes 10 a 20 elétrons? Bom, gente, então você já sabe. Ele quer saber a carga. Carga representado pela letra Q. Então, a quantidade de carga é a letra Q. Então, como eu sei que Q é igual a N vezes E, o Q eu vou deixar aqui tranquilinho, quietinho, bonitinho aqui e não vou mexer nele. Então, Q, quem eu quero saber, é igual. O que ele te diz? Adquirida por um átomo que perde 2,5 vezes 10 a 20. Se ele perde, qual é a letra que eu represento ali para quando eu falo sobre os elétrons perdidos ou recebidos? É a letra N. Então, no lugarzinho do N, eu vou colocar 2,5 vezes 10 a 20. E a carga elementar, como nós já sabemos aqui, ó, a carga elementar é um número fixo, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. É só eu colocar ali. Vou fazer minha continha e vou achar um resultadozinho, certo? Vamos lá. 2,5 vezes 1,6 dá quanto? 4. Aqui eu tenho uma multiplicação onde 10 e 10, ou seja, eu tenho bases iguais. O que eu faço com as bases? Eu repito e somo os expoentes. Então vai ficar 20 mais menos 19. Então quando eu tenho operação com sinais mais e menos operando eles, então o que eu faço? Mais com menos dá menos. Então 20 mais menos 19 é o mesmo que 20 menos 19. 20 menos 19 dá 1. Então eu repito a base e somei os expoentes, sendo que deu 20 menos 19, que é igual a 1. Então 4 vezes 10 dá 1. 10 elevado a 1 é o mesmo 10, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então 4 vezes 10, 40. Então achei a quantidade de carga ali, a carga adquirida, 40 coulomb. Então Q igual a 40 coulomb. Tranquilo, pessoal? Muito tranquilo de entender. Vamos para o próximo. Então eu quero ver se você entendeu realmente. Vamos lá.
quantos elétrons um corpo eletrizado perdeu para que sua carga elétrica ficasse igual a 1,6 vezes 10 a menos 11. Beleza, gente? Eu já sei que a carga elétrica do cara aqui, no final de tudo, é 16 vezes 10 a menos 11. Então, onde tem o Qzinho, eu vou colocar 16 vezes 10 a menos 11. Q é igual a N vezes E. Então, 16 vezes 10 a menos 11 igual. Ele quer saber quantos elétrons um corpo eletrizado perdeu. O número de elétrons que perde ou ganha eu represento pela letra N. Se eu quero saber o que é, eu não sei, então vou colocar o N aqui bonitinho e deixar ele aqui quietinho. E a nossa carga elementar é qual? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, Q é igual a N vezes E. Q, 16 vezes 10 a menos 11, igual a N, que eu quero saber, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar. Agora, o que eu vou fazer? Letra para um lado, número para o outro, como todos vocês já sabem. Não tem mistério nisso. Então, N vai ser igual a 16 vezes 10 a menos 11. Se esse 1,6 vezes 10 a menos 19 está aqui multiplicando, eu passo para o outro lado o quê? Dividindo. Então, 16 vezes 10 a menos 11 dividido para 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí, é só fazer a conta. 16 dividido para 1,6 é igual a 10. Vezes bases iguais, eu repito, 10. E aí, quando eu tenho uma divisão, o que eu faço? Eu diminuo os expoentes, não é isso? Então, 11 menos 19. Então, 11 menos 19. Então, menos com menos numa operação, 11 menos 19, menos 19 dá mais. Então, menos 11 mais 19 dá quanto? 8. Então, 10 vezes 10 elevado a 8. Se eu for fazer, eu tenho duas maneiras de fazer. Por notação científica, que eu creio que vocês ainda não aprenderam, vocês do 8º ano ainda não aprenderam, eu vou deixar ele bonitinho aqui fazendo a operação. Então, se eu tenho aqui, ó, 10 elevado a 8 é o número de zeros que eu vou ter aqui. Né? O 8 é um número de zero, então vou acrescentar os números de zeros aqui. Então vai ficar o quê? 100 milhões vezes 10, que dá quanto? 1 bilhão. Beleza, gente? Então é simples assim. Então vai dar 1 bilhão aqui, o número aqui que eu tenho de elétrons perdidos, que é o que ele quer saber. Tá bom, gente? Então é apenas isso, tá, gente? Ou eu resolvo por notação científica, que aí vai ficar 1,0 vezes 10 a 9, que é andar uma casinha para cá. Mas isso aí vocês ainda não aprenderam. Creio que fica mais fácil colocar o resultado normal aqui. Então o número de elétrons que ele perdeu foi 1 bilhão de elétrons. Tranquilo, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Então espero que vocês assistam, reassistam novamente. E vamos fazer os exercícios, vamos estudar bastante para compreender esse conceito que é muito importante. Um forte abraço para vocês, até um próximo vídeo.